Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui trazendo um review e recapitulação de Fly Me to the Moon, 5º episódio de Star Trek Picard. Mas antes de entrar nesse papo eu vou deixar um salve pro ilustre membro da nossa audiência, o Marcelo, que notou que eu escorreguei no tomate no vídeo passado e disse São Francisco, onde deveria ter dito Los Angeles. Valeu Marcelo, obrigado pela correção. Aproveitando eu vou deixar um salve pro pessoal do grupo do Facebook Star Trek Baixada Santista, que acabou de fazer 4 aninhos agora junto com o aniversário de Leonard Nimoy no dia 26 de março. Quanto a esse episódio, segue aqui a minha opinião antes dos spoilers. Foi um episódio movimentado e rico em elementos para serem curtidos e analisados. A direção mandou muito bem e desenrolou a trama de forma competente. Por incrível que pareça, o fato de eles ainda estarem em 2024 não está me cansando e a história conseguiu se manter relevante na minha opinião. Eu vi gente por aí reclamando que uma história de viagem no tempo tomando toda uma temporada seria demais. E eu concordo que é uma escolha perigosa, mas para ser franco, as escolhas têm me parecido de bom gosto, ao menos até o momento. Tem um momento ou outro que até dá para perceber algumas simplificações de roteiros, alguns atalhos para evitar sequências demasiadamente longas de explicações e tal. Mas isso faz parte do jogo, e em uma primeira análise, nada me incomodou. Além de um clima de mistério envolvido por um véu de sinistrice, tem algum fator de ação e correria, mas o mais interessante para mim foi ver eles tratando de assuntos mais intimistas, como a ansiedade e a depressão, e como isso pode afetar as nossas vidas e as das pessoas à nossa volta. Esse é um assunto muito importante e eu fico feliz que tenha recebido alguma atenção. O que eu particularmente não curti muito foi o fato de que teria sido até mais produtivo o Rios, a Sete e a Raf nem terem saído da nave em primeiro lugar, porque no fim das contas o passeio deles mais atrapalhou do que ajudou, potencialmente sujando a linha do tempo com elementos desnecessários. Eu creio que os desdobramentos disso serão vistos e sentidos mais pra frente, mas ficou uma sensação de que aquilo tudo foi dispensável. E vocês, concordam com esse ponto de vista? Os personagens apresentados, que tem a ver com a divergência temporal, acrescentaram elementos interessantes e a forma como foram retratados me agradou bastante. Só achei uma pena que acabou sobrando menos tempo para eles no fim das contas. Mesmo com algumas coisas tendo se mostrado previsíveis em relação aos meus palpites no último vídeo, isso não estragou nada. Deu até um certo gostinho de recompensa, só não pode rolar sempre, porque aí fica chato. Agora, sabe o que não seria chato? Bom, seria muito bacana, na verdade, se vocês deixassem um like maroto e que vocês se inscrevessem aqui no canal para vir fazer parte dessa família que aprecia o que a gente vê na tela. Já aproveita então para ativar as notificações e sempre receber rapidinho o aviso de novos lançamentos. Agora, quem acompanha já tá até ligado que momento é esse. Exato, aviso de spoilers. Daqui pra frente será uma revisão cena a cena do episódio todo, comentando tudo tintim por tintim. Preparados? Então vamos lá. Na tela, o alarme do simulador. Sim, eu notei logo de cara. E lá está a mocinha do livro, com quem Q estava tentando interagir, e veja você, ela é uma astronauta. O Picard, lá no primeiro episódio, comentou sobre ter antepassados importantes para a exploração espacial, não é mesmo? A tal pessoa, com a cara da Laris, chega com Picard em algum tipo de apartamento. Se tinha ficado algum tipo de dúvida sobre isso ter uma ligação com o Gary Seven lá da série clássica, eu creio que essa porta com cara de cofre já tenha deixado isso claro agora. É hora de um papo. E os dois vão tentar descobrir até onde o outro sabe. E uma coisa é certa, essa não é a Laris, seu nome é Talin. O povo curte apontar uma arma pro Jean-Luc, não é não? Os cortes dos trechos que vêm a seguir mesclam essa conversa com a loirinha no cockpit. Ela tá tentando resolver problemas com o voo, trocando instruções com o rádio. Eu vim do futuro, diz ele. Eu não gosto de viajantes do tempo, diz ela. Olha o impacto, bum, tá morta. Bom, eu já tinha notado que era uma simulação, então não foi uma grande
grande surpresa, mas vocês notaram a bandeira da França no braço dela? Ela tá bem frustrada. A situação é estressante. A Talin explica que, assim como outros, dedicou seu tempo para proteger um indivíduo e que isso faz parte de algo maior, algo do qual ela não tem todas as informações. Picard fala sobre a divergência que está para acontecer e cada vez fica mais claro que as coisas estão apontando para a loirinha, já que se trata de René Picard. Olha a cara que ele faz. Lembrando que esse episódio foi dirigido pelo nosso querido Jonathan Frakes, que nunca manda mal. Lá na França, voltamos para dentro da La Serena. A rainha Borg tá fuçando tudo o que pode e o que não pode nos sistemas da nave, mas ela quer mais. Tem o mundo inteiro lá fora e ela quer acesso. Conectar-se à rede através de sinal de celulares pode ser uma festa, mas se pedir com educação não é o suficiente, que tal ser criativa? Ela vai repetindo o comando, usando as diferentes vozes da galerinha, até que a do Rios é aceita. Espertinha essa danada. E pra quem é que ela vai ligar? Pra polícia da cidade do Chateau do Picard. Ela pede ajuda, dizendo que uma mulher está em apuros na vinícola, e ela faz isso em francês, muito convincente. Eu já falei que essa personagem é sinistra. E lá, no meio do nada, vem vindo o busão do Rios. A Raf e a Seven estão tentando racionalizar um plano, só que essa coisa de ser racional não é lá muito a praia da Rafaela. Ela tem uma cabeça esquentadinha e não pensa nas consequências. O simples fato das duas terem que debater coisas tão básicas me cansam um pouco e me tiram ligeiramente o brilho da situação. Eu vi uma galera comentando que a Seven, que era tão inteligente na série Voyager, agora parecia lidar com tudo na base da impulsividade. Mas olha aí, cérebro, pra variar. Annika, é por isso que eu te amo, minha querida. O Rios faz aquela cara de que sabe que algo vai acontecer. Ele chega até a tentar elevar a moral da patota, mas a situação não é pra brincadeira. Um falatório atrai o agente mongolão e o nosso amigo latino parte pra ignorância. Raf chega em seguida e cuida do motorista, mas calma, é tonteio. Eu não tenho certeza de que liberar todo mundo seja a melhor ideia. Lembra aquele papo sobre as borboletas? Os pequenos efeitos que podem ter uma consequência grande lá na frente? Esses caras estão deixando tanto rastro em 2024 que eu vou ficar indignado se quando eles voltarem estiver tudo bem. A Raf tá vendo coisa onde não tem, meio perturbadinha, e lá segue o bando de latinos clandestinos sem supervisão. Supervisores, sim, vamos falar sobre isso do ponto de vista do Picard. A história do encontro do Kirk com o Gary Seven é bem conhecida. Seguimos com o Q dando uma de terapeuta, tratando da René. Será que ele vai plantar minhocas ali? A Talin explica que segue uma regra: observar sem ser vista, e relata a passagem dos anos e o desenvolvimento da parente distante do almirante. Ela é, para todos os efeitos, uma mulher brilhante, mas que também está sujeita às mazelas da vida, como ansiedade e depressão. E aqui, meus amigos, que nós temos o episódio trazendo à luz esse assunto tão importante, saúde mental. Não é algo que se deva tratar de modo leviano e é certamente algo que nos nossos tempos não recebe toda a atenção devida. A missão Europa será em 3 dias, mas será que ela vai estar preparada para lidar com a proverbial pressão? Talin acompanha os momentos relevantes da vida da moça, mesmo tendo que invadir um pouco a sua privacidade, o que por si só é assunto para outro momento. Picard, que mesmo desconfortável com a situação, percebe que o tal terapeuta tá tentando convencer a moça a desistir do programa espacial, e com um belo sotaque carregado, diga-se de passagem. Isso não tá certo, sente ele. Me mostra esse doutorzinho aí. E para surpresa de ninguém, é o Q. Na bancada, ouvindo o que o ilustre senhor tem a dizer, temos a presença da Leah Thompson, que dirigiu os 2 últimos episódios. E lá temos Brent Spiner mais uma vez, com seus cabelos brancos, falando sobre um futuro melhor para os humanos. Aqui as coisas ficam mais complicadas. O tal personagem do Brent chega em casa, uma bela casa por sinal, e é recebido por um rosto conhecido, Core, interpretada por Isa Briones, que, veja só, chama ele de pai. O cara é um visionário, mas tem um toque de soberba ali. O discurso dele é baseado em ideias que envolvem manipulação genética. Sutilmente, no diálogo deles fica a dica de que ela é de alguma forma artificial. Nesse ponto da história da humanidade, dentro da mitologia da franquia, já deveriam ter ocorrido as guerras eugênicas. Lembra do Khan? Pois é. A Dan-Sun tá tentando criar uma terapia para sua filha, mas os seus métodos são ilegais e perigosos.
anos. A doutora Werner cita a Convenção de Shenzhen. Ele passou dos limites e tem então a licença e os fundos removidos dele, sendo proibido de prosseguir com testes no futuro. Será que um cara assim estaria disposto a dar ouvidos a alguém que se dispusesse a ajudar? Curioso, não? Olha aí o cartão de visitas metido à besta do Q. Lá no vinhedo, o policial Leclerc investiga a chamada ao rádio, no entanto parece funcionar super mal ali. Ele passou do lado da Jurati e não a viu, mas lá fora a nave camuflada chama a atenção. Camuflagem do doce. E não é que deixaram a porta aberta? Cara, que mancada, essa Jurati também, hein? Vou te falar. O cara entra na nave, obviamente com cara de perplexo nível hard. Agora se liga na cena, o tiozinho tá indo atender um chamado de socorro em um vinhedo abandonado e sem energia elétrica, onde tá tudo escuro. Aí ele tromba com um lugar estranho que fica dentro de algo meio invisível por fora e dá de cara com isso. Tadinho, se lascou. Um encontro no almoço, a Dansung vai conhecer o tal do Kyo e chega lá todo cauteloso. Mas o Kyo não é de jogar limpo e sabe ser persuasivo quando precisa. Curioso, Sung pergunta: quem diabos é você? E Kyo muito honestamente responde: eu sou a evolução do pó das estrelas, a gentil batida das asas da borboleta. Eu sou a morte, destruidora de mundos, e também sou um grande fã do seu trabalho. De forma enigmática, ele responde dizendo apenas a verdade, de um certo ponto de vista. Ainda assim, ele segue pondo o dedo na ferida, espremendo o cara até que a dor lhe obrigue a dar ouvidos. Sua filha precisa de ajuda, você tá sem recursos, mas eu te ofereço isso aqui. Dentro do frasco, uma promessa. Mas receber favores do Kyo pode não ser uma boa ideia. Talin pergunta exatamente o que tá na mente de muita gente assistindo a série. Por que Kyo não simplesmente estala os dedos e faz a mudança que quer com a timeline? A resposta do Picard é simples: eu não sei. Lembrando que o Kyo já não estava lá muito bem quando apareceu pro Almirante desde o seu retorno e ainda teve a brochada no estalo dele. É provável que algo com a força vital do Kyo esteja de alguma forma se esvaindo e levando com ela o poder dele de interferir com a realidade. Eu não sei se é bem isso nesse ponto, mas isso explicaria o porquê ele tá tendo que fazer as coisas com esse nível de envolvimento pessoal. Entre Picard e Talin surge o plano de proteger René durante a tal festa, antes dela ser encaminhada para o isolamento pré-lançamento. Parece bem vago, mas é o melhor que dá para fazer assim, de bate-pronto. Não que a Talin tenha super concordado em ajudar, é claro. A rainha tá lá, de boa, aprontando das dela. Acorda aí, fia, e olha só, o instinto falando mais alto. Só para não deixar a ideia escapar, vamos lembrando que o tema do episódio tem tudo a ver com saúde mental e emocional. A Jurati é uma pessoa complicada e que, assim como a Raf, precisa de ajuda. A rainha tá explorando essa fraqueza e mesmo a coisa sendo tão errada, a promessa é super sedutora. Quem não quer ser amado? E nem se trata de amor carnal, é a perspectiva de pertencimento que tá mexendo com a cabeça da loirinha. Nada que é levado até o limite nesses casos termina bem. No laboratório, Sung fica surpreso com o que encontra no conteúdo do frasquinho. A parada é 100% estável, o que foi um jeito do roteiro explicar em poucas palavras para a audiência que o troço funciona. É tão bom para ser verdade que ele mal pode acreditar, mas vai pro quintal do mesmo jeito para testar. Ela parece feliz em tentar algo novo e se injeta com a parada. Ele desativa o tetinho Zetaflex super tecnológico, que até me pareceu tecnológico demais para 2024. O barato da seringa tem funcionamento instantâneo e nesse instante o sol não é mais um problema. Não foi a parada mais cientificamente brilhante, mas a cena ficou bonitinha. Dá até pra nadar. Por falar nisso, a mamãe nadava? Eu não sei vocês, mas eu fiquei com a impressão de que ela não teve exatamente uma mãe. Tudo muito bom, tudo muito bacana, mas aparentemente o milagre não dura pra sempre. Esse é o Kyo dando uma de dono da boca,
onde a primeira dose é grátis. Fecha o tetinho Zetaflex que a menina tá mal. A Agnes traz a tropinha de volta. Aparentemente, ela deu um tirambaço bem na rainha. Sim, tem bastante coisa pra explicar. O policial aqui. Não foi uma questão de escolha, ela tinha que agir. Ele provavelmente não terá memória do ocorrido e deve ser levado pro seu carro. É uma situação complicada e que não ajuda muito a ganhar a confiança da T'Lyn quando ela chega com o Picard na nave. Sung e Q. Uma mistura perigosa, tudo que parece ser bom demais pra ser verdade, em geral é. E quando a promessa do que se quer pode parecer o céu, o preço pode ser o inferno. Já ouviu falar em Picard? E por falar nele, é hora de mostrar o que o Picard descobriu pro resto da galera e começar a traçar uma estratégia. É difícil prever como uma simples alteração pode resultar naquele futuro totalitário vivenciado por eles. Como já havia sido falado, a ideia é guiar e proteger a moça de longe, sem se fazer notar. Algo que me parece muito mais fácil falar do que fazer. Vocês sabiam que Star Trek e Missão Impossível nasceram sobre o mesmo teto? Os estúdios Desilu? E por falar nisso, olha aí, uma dessas missões pra galera do Picard. Com toda aquela tecnologia de segurança, não dá pra simplesmente se transportar lá pra dentro. Dá pra hackear, mas não de forma remota. E Picard escolhe quem? Jurati. É então que o Rios fica confuso, já que tem ali uma ex-espiã e uma Ranger. Mas o almirante confia nela. Fly me to the moon. Tá tocando na festa. Ó, o título do episódio aí. A loirinha se apresenta. Eles tinham dito que dava pra conseguir colocar uma pessoa. Então o momento é tenso. A René tá lá, sozinha, viajando com a cabeça, revisitando as neuras dela. A Jurati tá no salão e as medidas intrusivas se iniciam. O tempo é curto. A galera na sala de monitoramento já fica esperta e o passeio não dura nem até o primeiro drink. Mas, como era de se esperar, faz tudo parte do plano. No entanto, a mente brilhante da Agnes faz questão de revisitar o seu enfrentamento com a rainha. Dramática e tremendamente pilantra. Olha o presente que ela deixa pra loira. Nanosondas. Pronto. Agora a rainha pode aparecer em outras cenas, com um efeito papagaio de pirata obsessor. Quanto tempo vai levar até alguém comparar isso com Battlestar Galactica? Ops! Acabei de fazer isso. Esse foi um dos episódios mais curtos até aqui, mas também foi um dos que mais teve coisas acontecendo. A tal observadora até agora se mostrou bem menos malvada do que a Guinan nos fez acreditar, o que não significa que ainda não possa se tornar em algum tanto de dor de cabeça. Jonathan Frakes mais uma vez entrega um episódio fácil de assistir que mantém o fluxo da narrativa agradável e interessante. Ele é o cara. Esse foi o 5º episódio e, na minha modesta opinião, não houve queda de qualidade narrativa na temporada até agora. Cada episódio está se focando em algo diferente para comentar. Dessa vez tivemos o assunto saúde mental, que é de fato tão importante. Isso não é algo exclusivo desse episódio, certamente, mas ganhou bastante força aqui. Eu fiquei satisfeito que o palpite dado na semana passada estivesse de fato certo, e foi interessante ver o nome Gary Seven sendo citado. Tenho certeza de que outras surpresas ainda estão por vir. Não seria bacana se os caras dessem uma explicação divertida e cientificamente válida do porquê que todos os descendentes do Sung têm a mesma cara, como se todos os seus genes fossem dominantes ou algo assim? Vocês têm alguma teoria do pra onde tudo isso vai? Lembrando que quem perceber alguma informação errada ou incompleta aqui da minha parte pode se sentir bem-vindo ou bem-vinda para deixar a correção ou participação aqui nos comentários. Valeu, Marcelo! Essa semana tivemos a estreia da nova série da Marvel, Moon Knight, e ainda temos Halo. É uma época agitada para quem curte as produções do mundo nerd, e para se manter informado de coisas assim, eu indico o site Sci-Fi do Brasil. Obrigado pela sua audiência, fiquem com 2 sugestões na sua tela. Um forte abraço, galera, e até mais!